Oi pessoal, nessa playlist nós vimos então todos os principais crimes contra o patrimônio. Começamos no furto e fomos até a receptação. Hoje veremos disposições gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio. Começamos lá no artigo 181 do Código Penal, que trata então de imunidade penal absoluta. Vejam só, apesar do artigo 181 falar é isento de pena a quem, o entendimento que se tem é que nós temos aqui uma imunidade penal absoluta, ou seja, as pessoas que cometem crimes patrimoniais e estão nessas duas hipóteses aqui, ficam isentas de qualquer tipo de responsabilidade criminal, ou seja, neste caso não haverá nem inquérito, muito menos ação penal, porque haverá uma imunidade penal absoluta. Que hipótese é essa? Primeira hipótese, quando o crime patrimonial é praticado contra o patrimônio do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Bom, algumas questões são importantes aqui. A primeira questão diz respeito ao seguinte: sociedade conjugal é enquanto perdura o casamento. Então, enquanto perdura o casamento, se um pratica o crime contra o patrimônio do outro cônjuge, não teríamos aí responsabilidade penal, tendo em vista o artigo 181, inciso 1. A mesma coisa é aplicável, segundo a jurisprudência consolidada, em relação à união estável, porque a Constituição Federal iguala a união estável ao casamento. Assim sendo, se houver crime patrimonial de um companheiro contra o outro, a mesma situação vale e se aplica, então, a mesma ideia do artigo 181, inciso 1. Há uma questão interessante mesmo, no que diz respeito à Lei Maria da Penha e à aplicação do artigo 181, inciso 1 em relação à mulher. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha fala em violência patrimonial. O entendimento do STJ é que a Lei Maria da Penha não derrogou o artigo 181, inciso 1. Portanto, continua assim valendo em relação quando a vítima do fato é a mulher. Então a lei não revogou. Situação parecida, situação contrária aconteceu com o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, que veremos lá que ela tira situações em que o idoso está envolvido, não havendo aplicação desse tipo de benefício quando a pessoa é idosa, mas já vamos chegar lá. Segunda hipótese, gente. Crime praticado contra ascendente ou descendente, ou seja, parentes em linha reta. Então, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, ou seja, em linha reta, não haverá crime patrimonial. A lei fala aqui, né, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, isso que não importa mais, tá? Essas questões são questões que o direito civil já superou. Hoje em dia se fala em pai e filho, não interessa se é adoção, não é adoção, se é natural, não interessa. Interessa que é ascendente ou descendente em linha reta, haverá a aplicação desta imunidade. Há uma questão interessante nesse julgado aqui, que é o 251.681, em que se tentou a aplicação não de pena, mas de medida socioeducativa em relação a um filho que teria subtraído o patrimônio do pai. Entendeu? A STJ que se eu não posso aplicar o direito penal, por óbvio também não posso aplicar o quê? O ECA, porque configura infração ao ECA aquilo que a lei penal chama de crime ou contravenção. Portanto, as imunidades penais também valem lá para a questão do ECA. Então, revisando rapidamente, quem pratica um crime patrimonial contra seu cônjuge ou contra seu ascendente ou descendente fica imune, ou seja, não haverá repercussão criminal. Certo? Segunda hipótese, gente, segunda situação, artigo 182, imunidade penal relativa. O que acontece aqui nas hipóteses do 182? Vejam só, há a possibilidade de haver tanto inquérito policial como ação penal e, inclusive, claro, a condenação do sujeito. A questão aqui é o seguinte, o que muda aqui é o tipo de ação penal. Ou seja, os crimes patrimoniais nessas hipóteses aqui passarão a ser de ação penal pública condicionada, ou seja, depende da autorização da vítima para que eu possa prosseguir com a ação penal. Quem não sabe, quem não entende a ideia de ação penal pública condicionada, no canal temos um vídeo sobre isso, então procura lá nos vídeos do canal, tem um vídeo sobre ação penal pública condicionada. Bom, quais são as hipóteses? Aqui a lei fala em cônjuge desquitado ou separado judicialmente. Essas palavras, desquite e separação judicial, são palavras que vêm do direito civil, e ele já abandonou isso, hoje se fala em divórcio. Então, se está rompido o casamento pelo divórcio, para que eu possa ter ação penal,
O cônjuge divorciado tem que autorizar essa situação. A mesma coisa vale para a união estável. Na união estável, ela é dissolvida. Então, se há uma união estável que já foi dissolvida, eu também tenho a aplicação do inciso 1. Para que eu possa ter ação penal, é necessário que aquele companheiro que foi vitimado represente no sentido de que possa haver ação penal e inquérito policial. Segunda situação do artigo 8.2, dos irmãos. Tá? Então, quando há questão patrimonial entre irmãos, importante, a lei também fala aqui em legítimo ou ilegítimo, eu deixei em amarelo porque isso não tem relevância nenhuma mais, irmão é irmão, e portanto, se eu ataco o patrimônio do meu irmão para que tenha ação penal, é necessário que ele autorize o Estado a agir. E a última hipótese é entre tios e sobrinhos, tio e sobrinho, só que deve haver coabitação, ou seja, é necessário que tio e sobrinho residam sob o mesmo teto. Aí eu também tenho essa situação. Então, para fechar um 8.2, aqui eu tenho uma imunidade penal relativa, ou seja, para que eu possa processar o sujeito, é necessário que a vítima faça uma representação. E aí, em que casos? Quando eu tenho já um casal divorciado, ou uma união estável e desfeita, no caso de patrimônio de irmãos, ou no caso de tios e sobrinhos, nessa hipótese aqui, nessa única hipótese, havendo o que? Coabitação. E o último ponto, rapidamente para terminar esse vídeo, gente, é o artigo 183, quando não se aplica a imunidade penal. Então vejam, pode ser caso de pai e filho, pode ser caso de cônjuges, pode ser caso de tio e sobrinho coabita, mas aí não se aplicará. Quando? Primeira hipótese aqui, quando o crime é roubo ou extorsão ou é com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se por exemplo, um filho rouba ao pai, usando uma arma de fogo, por exemplo, pai, me dá o teu dinheiro que eu vou comprar droga, não sei, eu não aplico lá a benesse do 8.1, por quê? Porque é o crime de roubo. Da mesma forma, se eu tenho um crime violento, não se aplica também essa mesma benesse. Tá? Então, havendo essa situação de roubo, extorsão ou violência ou grave ameaça, não se aplicam as imunidades. Não se aplicam. Segundo ponto extremamente importante, gente. As imunidades não se aplicam ao estranho que participa do crime. Portanto, imaginem que eu tenho um crime de furto praticado com o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, sei lá, a filha e o seu marido fazem um furto ao patrimônio do pai dessa moça. Resultado, ela, a filha, valendo-se do artigo 181, inciso 1, fica imune, inciso 2, fica imune, ou seja, não tem nenhum tipo de consequência criminal, porém, o marido dela, como é um estranho, responderá criminalmente pelo furto. E a última hipótese, não se aplicam as benesses do artigo 181 e 182 se a vítima é maior de 60 anos. Esse inciso 3 aqui foi colocado no Código Penal por força do Estatuto do Idoso. Situação diferente do caso lá da Maria da Penha, que não alterou o Código Penal, por isso que os tribunais entenderam que essa questão aqui do artigo 181, inciso 1, não foi revogado pela Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não falou sobre esse assunto aqui. Diferente do caso do Estatuto do Idoso, que literalmente incluiu esse inciso 3 aqui no artigo 183. Então, esses foram as disposições gerais do crime contra o patrimônio e, relembrando pelo final, artigo 181 é imunidade penal absoluta, não há persecução penal, artigo 182 ela é relativa, depende da autorização da vítima, e 183 quando não se aplicam as disposições. Pessoal, um abraço a todos, até o próximo vídeo.